E aí, tudo bem? Hoje vamos ver a resolução de 6 exercícios de movimento retilíneo uniformemente variado. A ideia aqui é fazer vários tipos de exercícios, vários tipos de exemplos, para você ter um contato de qualidade com esse conteúdo. E mais do que isso, quando for o caso, eu vou resolver de mais de uma forma o mesmo exercício, para não deixar nenhuma lacuna no aprendizado de vocês, beleza? Então pessoal, peço para vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal, dar um apoio para esse trabalho que eu estou fazendo aqui no YouTube. Isso vai me motivar a continuar gravando os vídeos para vocês, tudo bem? Então, ative a sua mente, que a aula vai começar. Vamos resolver então alguns exercícios de movimento uniformemente variado ou movimento retilíneo uniformemente variado. A diferença entre um e outro é que uma está em linha reta e o outro não. A maioria dos exercícios de vestibulares são em linha reta, tá? Então é movimento retilíneo uniformemente variado. Para isso vamos relembrar o que vimos aí nas equações. Então tínhamos aqui a função horária da posição. Posição final é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Temos também a função horária da velocidade, que é velocidade final é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. E temos aqui a equação de Torricelli, que é velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. E são essas três equações que vamos trabalhar em todos os exercícios aqui de movimento retilíneo uniformemente variado. Aí qual que eu vou usar? Vai depender de que o exercício está pedindo, tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar essas três equações tabeladas durante os exercícios, tudo bem? E eu vou explicar para vocês, quando for possível, mais de uma maneira de fazer o exercício. Quando der para fazer de mais de uma maneira, eu vou explicar para vocês também como fazer de mais de uma maneira, tá bom? Porque nós vamos ter que ter atenção. Vamos ter que ter atenção que velocidade é uma grandeza vetorial e, portanto, as duas funções horárias aqui, essa e essa, vamos ter que nos preocupar com os sinais da velocidade e da aceleração. Tá? A velocidade e a aceleração são grandezas vetoriais, então o sinal aqui vai importar. E nós vamos ver como fazer isso também. Na equação de Torricelli é mais tranquila a questão do sinal, porque ela considera a velocidade ao quadrado. Quando está ao quadrado fica positivo de uma vez, né? Não dá para ficar negativo porque levou ao quadrado. Então vamos ver com calma isso aqui também. Então sem mais delongas, vamos para os exercícios. Um automóvel está com movimento retilíneo. Ele passa pela posição 20 metros de uma pista com velocidade de 15 metros por segundo e meio minuto depois está na posição 1370 metros. Qual era a aceleração desse carro durante o deslocamento? Pessoal, então aqui é o seguinte, ó. Uma coisa interessante é você ver que a posição dele está aumentando. Saiu de 20, foi para 1370. Então se a gente for fazer um diagrama aqui, seria um diagrama aqui, que eu tenho aqui, ó, a posição inicial igual a 20 metros e a posição final igual a 1370 metros. Então está crescendo aqui a posição dele. O fato da posição dele estar aumentando nos indica que temos que usar velocidade maior que zero. Então esse 15 metros por segundo aqui vai ser colocado com sinal positivo na equação. Agora qual dessas equações nós vamos usar? Olha que informação nós temos aqui, ó. Posição inicial, posição final, velocidade inicial, meio minuto depois, ou seja, temos tempo. Essas informações aqui, ó, elas estão em qual das três equações? Na primeira aqui, ó, na função horária da posição. Temos posição final, posição inicial, a velocidade inicial que ele tinha na posição 20 metros e temos o tempo que ele se deslocou. E vamos poder isolar a aceleração desse caso aqui. Então, usando essa equação aqui, nós temos ali, ó, posição final é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Substituindo os valores aqui, posição final é 1370 metros, posição inicial 20 metros. A velocidade, como eu já disse, ela é 15 metros por segundo no momento inicial, então aqui fica mais 15, porque definimos aqui, ó, velocidade positiva, então coloquei mais 15 vezes o tempo. Agora, qual que é o tempo? Aqui, ó, meio minuto. Meio minuto, então aqui o tempo entre a posição inicial e a posição final aqui foi de 30 segundos, certo? Meio minuto, 30 segundos. Então aqui, ó, 30 segundos mais a aceleração que eu quero saber, vezes o tempo ao quadrado, então 30 ao quadrado, dividido por 2. Então montamos nosso problema aqui, virou uma equação de primeiro grau, que eu vou isolar a aceleração. Vamos seguir com esse cálculo aqui agora. Então vamos fazer o seguinte, ó, pegar todos esses números aqui e passar para o lado esquerdo aqui. Então tenho 1370, vou subtrair 20, 15 vezes 30 dá 450. Então vai passar para o outro lado, menos 450. Isso é igual a aceleração vezes 30 ao quadrado, então
30 ao quadrado é 900, então dá 900A dividido por 2. Essa parte da esquerda aqui vai ficar 1.370 menos 470. Tá, ó, esses dois caras negativos aqui somando dá 470 negativo. Isso é igual a 900 dividido por 2 dá 450 vezes a aceleração. 1.370 menos 470, isso aqui vai dar 900. Isso é igual a 450A. Faço 450 dividindo, fica 900 dividido por 450 é igual a A. Portanto, a aceleração é igual a 2 metros por segundo quadrado. Feito então o primeiro exercício, e vamos chamar a atenção para o seguinte aqui, pessoal. É importante ter essa ideia aqui, ó, do referencial, tá? Para saber se a velocidade é positiva, negativa, se a aceleração é positiva, negativa, esse tipo de coisa. Porque a hora de colocar aqui na fórmula, você vai ter que colocar com o sinal correto, tudo bem? Então aqui fizemos esse primeiro exemplo e a aceleração deu 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos para o próximo. Um ciclista está se deslocando com uma aceleração constante de 1,5 metro por segundo quadrado em uma descida. Sabe-se que ele partiu do repouso. Aqui no item A pergunta o seguinte: qual foi a distância percorrida por esse ciclista nos primeiros 10 segundos? Item B: qual a velocidade do ciclista 15 segundos após iniciar o movimento? Bom, o item A aqui, ele pede uma distância percorrida depois de um certo intervalo de tempo aqui, 10 segundos, tudo bem? E ele fala aqui, ó, que partiu do repouso, tá bom? E já dá a aceleração aqui dessa forma. Então aqui a gente pode pensar o seguinte, ó, ele está se deslocando nessa descida e ele partiu aqui do repouso, posição inicial, está se deslocando aqui dessa forma. Então, ó, se ele está descendo, a velocidade dele vai ser positiva, tá? E ele vai chegar aqui na posição final. O intervalo de tempo entre essas duas posições é de 10 segundos, que ele falou aqui, ó, 10 segundos. E a aceleração dele, como ele está descendo aqui, e ele foi dado como positivo, então ele está acelerando, beleza? Então, respondendo o item A, qual foi a distância percorrida por esse ciclista nos primeiros 10 segundos? Então, ó, vamos usar essa equação aqui. Como ela tem tempo aqui, ó, 10 segundos, então vamos usar a que tem tempo, no caso essa aqui. E aqui eu não sei qual o valor de S e S0, mas dá para usar porque é o seguinte, ó. Eu tenho aqui S é igual a S0 mais velocidade inicial. Partiu do repouso, então a velocidade inicial é 0. Essa parcela aqui, ó, não vai entrar. Vai ficar então só essa aqui. Qual que é a aceleração dele? 1,5 vezes o tempo, que é 10 segundos ao quadrado, dividido por 2. Agora, se você passar esse S0 para o lado esquerdo, fica S menos S0 é igual a isso aqui, ó, 1,5 vezes 10 ao quadrado dividido por 2. 1,5 vezes 10 ao quadrado, que é 100, dividido por 2. S menos S0, o que que é? É o ΔS, que é a distância percorrida, beleza? Então, isso aqui vai ser a distância percorrida. E aqui eu botei, então, 1,5 vezes 100 dividido por 2. 100 dividido por 2 aqui dá para simplificar, porque dá 50. 100 dividido por 2 dá 50. Então, fica 1,5 vezes 50. Então, dá 75 metros. Então, nos primeiros 10 segundos, ele percorre 75 metros. Agora, vamos lá. No item B. Item B, ele pergunta aqui, ó. Qual a velocidade do ciclista 15 segundos após iniciar o movimento? No item B, a gente deve usar esta função aqui, a função horária da velocidade. Porque está perguntando qual é a velocidade depois de um certo tempo. Então, vamos usar esta aqui. Partindo então para o item B, vamos usar então aqui. V é igual a V0 mais AT. Então, V eu quero saber. V0 partiu do repouso, então isso aqui é 0, não vai precisar. Então, sobra só essa parcela aqui. Então, a aceleração é 1,5 vezes o tempo, que é 15. Então, a velocidade depois de 15 segundos, 22,5 metros por segundo. Beleza? 22,5 metros por segundo. Feito mais um exemplo aqui, então, de movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos para o próximo. Nesse exemplo está dizendo o seguinte: um carro se desloca com velocidade constante V 26 metros por segundo. Então o motorista freia com desaceleração A igual a menos 1 metro por segundo quadrado até que o carro pare. Item A, quanto tempo levou até que o carro parasse? Item B, qual o espaço percorrido durante o deslocamento com freio? Pessoal, vamos lá. Ó. Primeiro vamos fazer aqui uma explicação do que está acontecendo. Bom pessoal, se eu desenhasse aqui um gráfico da velocidade do carro em função do tempo, ficaria o seguinte: o carro ia estar com velocidade constante, ia estar se deslocando com velocidade constante e depois ele ia desacelerar até parar. Esse seria o gráfico da velocidade dele em função do tempo. Esse trecho aqui que a velocidade é constante, ele tem um valor aqui de 26.
coloquei a escala aqui em metros por segundo para ficar coerente com o que está no exercício aqui. E aqui o valor 0. Então ele vai descer aqui, ó, até parar, até chegar em 0, beleza? Quando ele fala aqui, ó, quanto tempo levou até que o carro parasse, ele quer saber esse intervalo de tempo aqui, ó, desse ponto até o carro parar, esse tempo aqui. Porque como ele já vinha se deslocando com velocidade constante, quanto tempo ele ficou com velocidade constante, não tem como saber. Então não tem como saber quanto tempo levou para parar. Então a pergunta é em relação a essa parte aqui, em relação à desaceleração, tá bom? Então vamos lá, ó. Outra característica interessante aqui, ó, inclinação negativa, aceleração, ó, tá negativa. Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Ele fala que o carro para, certo? Então a velocidade final dele, nesse ponto aqui, nós vamos ter aqui velocidade final igual a 0. Né? Nesse ponto aqui, tá aqui em cima do eixo, então velocidade igual a 0. Se a velocidade dele é igual a 0, eu posso pegar o seguinte, eu tenho o valor inicial da velocidade, tenho o valor final da velocidade e tenho a aceleração. Então eu posso usar esta equação aqui, ó. Eu tenho o valor inicial, o valor final e a aceleração, quero saber o tempo. Então é só aplicar aqui o que foi dado. Então velocidade final, o carro parou, velocidade final é 0. Velocidade inicial ele deu 26, mais a aceleração é menos 1. Vai colocar menos 1 direto ou colocar mais menos 1, que daria mais com menos, daria menos de qualquer jeito. 1 vezes o tempo. Então passa esse 26 para o outro lado ou passa o menos t para o outro lado. Vamos passar o menos t para o outro lado. Então fica menos t, passou para o outro lado, fica t, igual a 26. Então o carro demora 26 segundos para parar. Tá bom? Então estamos falando desse caso aqui. Agora o item B. Item B aqui, qual o espaço percorrido durante o deslocamento com freio? Então é esse espaço aqui, ó, nesse mesmo intervalo de tempo. Isso aqui então foi o item A. O item B dá para fazer de mais de um jeito aqui, tá bom? Vamos fazer os dois jeitos para vocês verem como que faz. Muito bem, o item B eu vou fazer solução usando a função horária, tá? E vou fazer uma solução usando a equação de Torricelli. Ainda teria uma terceira solução que dá para fazer calculando a área aqui. Vamos fazer as três então. Beleza? Então, solução 1, vamos usar a função horária. Então, vamos lá. Item B, solução 1. Vamos usar aqui, ó. S é igual a S0 mais B0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Substituindo os dados do problema aqui, ó, eu não sei o valor de S e não sei o valor de S0. Eu sei que a velocidade inicial é 26. Eu sei que ele levou 26 segundos para parar. Então, tá aqui, ó, 26 segundos para parar. A aceleração é negativa, então é menos 1 vezes o tempo, que é 26 ao quadrado, dividido por 2, certo? Então, com essa informação que eu tinha do item A, que é o tempo que demorou para parar, eu consigo usar essa função aqui, substituindo esse tempo aqui, para calcular o espaço percorrido. Porque eu sei que o espaço percorrido é S menos S0. Então, se eu passar o S0 para a esquerda, S menos S0 vai ser o espaço percorrido. Isso é igual. Isso aqui vai dar 26 ao quadrado, tá certo? Então, vamos deixar ele aqui. Isso aqui vai dar menos 1 vezes 26 ao quadrado dividido por 2. Isso aqui é a mesma coisa que menos 26 ao quadrado dividido por 2. Então, vai dar quanto isso aqui, ó? O delta S, que é S menos S0, é 26 ao quadrado dividido por 2. Tá? Porque é um número menos metade dele. Então, dá a metade dele. Continuando aqui, ó. 26 ao quadrado, 676 dividido por 2. Quando eu divido isso aqui por 2, dá 338 metros. Então o carro percorreu 338 metros até parar. Então fizemos o item B usando a função horária. Vou fazer agora o item B, solução 2, usando a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado mais 2A vezes ΔS. Vamos lá. Velocidade final ao quadrado. Bom, o carro parou, então a velocidade final é 0, ao quadrado dá 0 mesmo. Velocidade inicial é 26, então 26 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração é menos 1 vezes a distância percorrida, certo? Então aqui fica 0 igual 26 ao quadrado dá 676, 2 vezes menos 1 dá menos 2, então fica menos 2 ΔS. Vamos pegar esse menos 2 ΔS e passar para a esquerda. Então fica positivo. 2 ΔS é igual a 676. Agora passo 2 dividindo. ΔS é igual a 676 dividido por 2. ΔS é igual a 338 metros. Beleza? Exatamente a mesma coisa porque não poderia dar diferente. E a terceira opção de solução é calcular a área entre a reta da velocidade e o eixo horizontal. Vamos voltar lá. Então vamos calcular essa área aqui, ó. Então essa área aqui, o que ela é? Ela é um triângulo, beleza?
Então essa área é um triângulo, a área é base vezes a altura dividido por 2. A base é esse cara aqui, então é o intervalo de tempo. A base é 26. Vezes a altura é isso aqui, ó, que é 26. 26 dividido por 2. Então fazendo isso aqui, ó, vamos lá para a solução 3. Item B, solução 3, usando agora a área base vezes a altura dividido por 2. A área é base 26, altura 26 dividido por 2. 26 vezes 26 dá 676 dividido por 2, portanto a área é igual a 338 metros. E a área é igual a ΔS, então ΔS é igual a área, e significa que ΔS é igual a 338 metros. Feito então aqui o item B, fiz de 3 formas, porque eu quero deixar tudo bem explicado aqui como fazer para vocês. E quando for possível fazer de mais de um jeito, eu vou fazer aqui, tudo bem? Então poderíamos fazer tanto pela área, quanto pela equação de Torricelli, quanto pela função horária da posição. Só um detalhe, pessoal, a área aqui, ó, eu fiz, mas por quê? Porque antes de começar o exercício, eu analisei os dados e desenhei esse gráfico. O gráfico não foi dado no exercício, tudo bem? Então aqui foi um plus aqui, tá? Não tinha essa informação aqui desse gráfico no exercício. Eu que fiz com os dados dados. Então, você analisando dessa forma, poderia também fazer pela área. Feito mais um exercício aqui, vamos então para o próximo. Nesse exemplo aqui, então, está dizendo o seguinte. Um motorista percebe que o semáforo ficou amarelo e ele sabe que até que o semáforo fique vermelho leva 7 segundos. Se a velocidade do carro no momento em que o semáforo ficou amarelo era 8 metros por segundo, e sabendo que o semáforo estava a 320 metros do carro e que o motorista acelerou a 8 metros por segundo quadrado, ele conseguiu passar o semáforo a tempo, ou seja, antes de ficar vermelho. Pessoal, aqui ó, se você pegar os dados do problema, nós vamos ter o seguinte, vamos ter aqui a pista, podemos colocar aqui ó, uma posição inicial, uma posição final. Essa posição final a gente pode colocar ela bem no semáforo, tá? Bem no semáforo aqui ó. O semáforo tem aqui luz verde, luz amarela, que é a amarela que está acesa, né? E a luz vermelha. Ele fala aqui, ó, entre o carro e o semáforo, a distância de 320 metros, certo? Você pode colocar isso aqui, ó, posição inicial 0, posição final 320. Ou simplesmente falar que ΔS é 320, também pode. A velocidade do carro nessa posição, a velocidade inicial dele é de 8 metros por segundo. E o carro tenta percorrer essa distância aqui em menos de 7 segundos, uma aceleração de 8 metros por segundo quadrado. Essa é a situação desse problema aqui. Se você olhar esses dados do problema, você tem tudo que você precisa para preencher nessa equação aqui, ó, da posição. Porém, você tem tudo mesmo, não sobra nenhuma variável. Então o que você vai fazer? Você fala, meu Deus, eu tenho todas as informações que eu vou calcular aqui. Aqui você não vai calcular, você vai só verificar. Vamos usar então a equação. S é igual a S0 mais B0t mais AT ao quadrado sobre 2. Você vai verificar se o motorista atende às condições do problema. Então vamos lá, você pode fazer o seguinte. Você deixa a posição final sem colocar nenhum valor aqui, deixa S mesmo, coloca todos os outros dados aqui e vê se isso aqui dá ou não 320. Isso é uma maneira de fazer. Ou você coloca a posição final aqui, coloca a velocidade, a aceleração e vê se o tempo dá 7 segundos. Se der, ele conseguiu. Se não der, ele não conseguiu. Ou você pode deixar tudo preenchido, sem aceleração, e ver se a aceleração 8 daria 8 ou não para conseguir passar no semáforo. Ou seja, você tem que verificar isso aqui. Eu vou fazer duas maneiras pelo menos aqui, tá? Para você ver que se dá ou não. Primeiro eu vou colocar todos os dados, deixando só o S aqui para ser calculado. Depois vou calcular o tempo na segunda solução. Então vamos lá. Solução 1, vamos verificar se o S dá 320. Então vamos colocar S é igual a S0, que é 0, mais a velocidade inicial 8, vezes o tempo que ele usou 7, mais a aceleração que é 8, vezes 7 ao quadrado, dividido por 2. Tudo bem? Então eu tenho que, em 7 segundos, que é o tempo que leva para o semáforo ficar vermelho, percorrer 320 metros. Vamos ver se dá. Seguindo com isso aqui, eu vou ter então que S é igual a 8 vezes 7, 56. 8 dividido por 2 dá 4 vezes 7 ao quadrado, que é 49. Então S vai ficar 56 mais 4 vezes 49 dá 196. Então S é igual a 252 metros. Ou seja, o carro não conseguiu passar o semáforo a tempo, porque ele deveria percorrer 320 metros e, na verdade, com as condições que foi dada, ele consegue percorrer 252 metros. Então, isso aqui foi uma primeira maneira.
A segunda maneira, nós vamos ver agora analisando o tempo. Vamos colocar as condições do problema aqui e ver se o tempo dá 7 segundos. Posição final 320, inicial 0, velocidade inicial vezes o tempo que eu quero saber, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Aqui, ó, 8 dividido por 2 dá 4, não vai ficar o seguinte, então, ó, 320 é igual a 8t mais 4t ao quadrado. Vamos dividir tudo por 4, vai ficar mais fácil. 320 dividido por 4 dá 80. Isso é igual a 8 dividido por 4 que dá 2 e 4 dividido por 4 dá 1, então sobra só t ao quadrado. Agora passando esse 80 para o outro lado, fica uma equação de segundo grau, do tipo t ao quadrado mais 2t menos 80 igual a 0. Agora vamos resolver essa equação aqui. Vai ficar delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes abc. O b aqui vale 2, então 2 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1bc, que é menos 80. Portanto, esse delta vai dar 2 ao quadrado 4, aqui menos com mais dá menos, com menos de novo dá mais, então mais 4 vezes 80 dá 320. Então ficou assim, portanto delta é igual a 324. Continuando aqui, ó, eu vou ter que o tempo é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então eu vou ter um dos tempos que é menos b, então é menos 2, mais a raiz de 324, dividido por 2. Raiz de 324 é 18, então fica assim, menos 2 mais 18, dividido por 2. Menos 2 mais 18 dá 16, dividido por 2, que dá 8 segundos. Vou calcular outro tempo aqui para explicar uma coisa para vocês, tá? O outro tempo aqui daria menos 2 menos 18 dividido por 2. Isso aqui daria menos 20 dividido por 2, que daria menos 10. Bom, pessoal, quando vocês estiverem calculando o tempo e chegar em tempo negativo, tá? Esquece isso aqui porque não existe tempo negativo. Então você vai considerar como resposta desse problema 8 segundos. Sempre que você estiver calculando o tempo e você estiver usando uma equação de segundo grau para calcular o tempo, pode acontecer isso aqui. Pode ser que um dos valores dê negativo. Você deve ignorar e usar o que deu positivo. Pode acontecer dos dois dar positivo também. Se os dois darem positivo, nós vamos ver depois o que significa os dois tempos dar positivo, tá? Por enquanto, guarde isso. Vamos usar 8 segundos como resposta. Pessoal, se 8 segundos é a resposta, então é outra maneira de concluir que ele não conseguiu passar o semáforo a tempo, porque ele precisava passar em 7 segundos. E ele gastou 8 segundos com essa situação aqui. Então a resposta desse problema seria não, ele não consegue passar o semáforo a tempo, beleza? Vamos para o próximo exercício. Então aqui um exemplo de movimento no campo gravitacional. Diz o seguinte: uma bola é lançada verticalmente para cima com velocidade de 30 metros por segundo a uma altura inicial de 65 metros. Considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e responda. Item A: qual a altura máxima alcançada pela bola? Item B: em quanto tempo a bola atinge o solo? Item C: qual a velocidade da bola no momento em que ela atinge o solo? Então vamos lá, pessoal, isso aqui, ó, eu coloquei esse exercício aqui porque dá para explorar muita coisa aqui sobre movimento acelerado e nós vamos então fazer essa exploração aqui que vai ajudar muito no entendimento. Estou fazendo isso aqui porque eu apanhei muito quando eu aprendi exercício de movimento acelerado aqui no campo gravitacional. Eu apanhei simplesmente porque não explicaram muito bem aqui, era um referencial. E é isso que eu quero fazer para vocês aqui, eu não quero deixar lacunas aqui, eu quero explicar muito bem o que é o referencial. Bom, antes de resolver o item A, vamos fazer aqui a situação do referencial, que é assim, ó. Eu tenho aqui essa linha de referência que vai ser o solo, beleza? E eu vou fazer aqui como um referencial um eixo vertical para cima. Esse aqui vai ser o meu eixo da posição, que vai estar em metros. Tudo bem? Então aqui, ó, eu vou ter a altura inicial aqui, S0, que é 65 metros. E eu vou ter a gravidade, a aceleração da gravidade, que é igual a 10 metros por segundo quadrado. Lembrando que a gravidade é uma grandeza vetorial, então a gravidade vai estar apontando para baixo. Ou seja, ela está no sentido oposto da minha orientação. Esse tipo de referencial aqui, ó, ajuda muito a você reduzir suas chances de errar um exercício. Quando você está falando de campo gravitacional, bolinha, objetos, coisas que se movem aqui na gravidade, movimento vertical, isso aqui vai ajudar muito, tá? Você colocar o zero no solo, então aqui vai ser a altura zero, e a altura crescente de baixo para cima. Isso vai ajudar muito. E para mim isso faz sentido, porque a partir do chão medir zero e aumentar para alturas crescentes para cima, faz sentido também. Então, além de ser um caso que ajuda na hora de resolver exercício, é algo que faz sentido fisicamente, tá? Então, o que vai acontecer?
Sempre que você usar esse tipo de referencial aqui, uma reta crescente de baixo para cima, você vai ter a aceleração sendo negativa, sempre, tá bom? Mas lembre-se que vai dar negativa por quê? Porque a sua orientação está para cima. Se você colocar a orientação para baixo, a aceleração fica positiva, tá bom? Mas eu aconselho vocês sempre usarem essa orientação aqui, ó, de baixo para cima, em que eu tenho zero no solo e a crescente para cima, beleza. A partir disso, a gente pode começar agora a fazer os exercícios. Então no item A, a bolinha está o quê? A partir daqui de 65 metros, como? Subindo. Então ela tem uma velocidade inicial aqui, ó, positiva, tudo bem? A bolinha vai subir, atingir uma altura máxima e voltar. Então o item A pergunta qual é a altura máxima atingida pela bola. Tem duas maneiras de fazer o item A. Uma maneira de fazer o item A é você pegar a função horária da velocidade, aí você descobre quanto tempo ela demora para chegar na altura máxima. Por quê? Porque acontece o seguinte, ela sobe até a altura máxima, atinge a altura máxima, ela para e volta. Ou seja, se ela para na altura máxima, a velocidade dela vai ser zero, tá? Então vou colocar aqui, ó, altura máxima, e eu vou ter aqui velocidade igual a zero, beleza? Então porque ela sobe, para e volta, então a velocidade na altura máxima é igual a zero. Então eu poderia usar essa informação aqui, ó, descobrir quanto tempo ela demora para chegar lá na altura máxima. Vamos fazer isso. Então eu estou fazendo o item A, solução 1. Então vou descobrir quanto tempo ela demora para chegar na altura máxima, usando a função horária da velocidade. Beleza, então eu sei que na altura máxima ela para, v final é igual a zero. A velocidade inicial dela é 30 metros por segundo e está positiva, certo? Porque está subindo. Então 30. Mais a aceleração. A aceleração é menos 10, que é a gravidade vezes o tempo. Tudo bem? Então a gravidade ficou menos porque está aqui, ó, sentido oposto. Seguindo com esse cálculo aqui, eu vou ficar assim, ó. 0 é igual a 30 menos 10t. Passa esse 10t para o outro lado, fica positivo. 10t é igual a 30, t é igual a 30 dividido por 10, t é igual a 3 segundos. Então a bola leva 3 segundos para atingir a altura máxima. Agora eu uso essa informação de 3 segundos e substituo aqui na função horária da posição e descubro qual foi a altura máxima que ela atingiu. Vamos fazer isso. Então vou pegar agora então a função horária da posição. Essa função horária da posição, nas condições que foi dada, vou ter que a altura final é a altura máxima, a inicial é 65, a velocidade inicial é positiva, que é 30, vezes o tempo, que é 3 segundos, que eu achei aqui na outra função horária da velocidade aqui. A aceleração é menos 10 vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então a altura máxima vai ficar 65 mais 30 vezes 3, 90, menos, aqui ó, 10 dividido por 2 dá 5 e 3 ao quadrado dá 9. Então aqui fica 5 vezes 9, dá 45. Então a altura máxima vai dar 90 menos 45 dá 45, não é isso? Então fica 65 mais 45. Portanto, a altura máxima que ele atingiu foi 110 metros. Beleza? Então essa foi a solução 1. Primeiro eu descobri o tempo que demorou para atingir a altura máxima, depois eu calculei a posição da altura máxima, 110 metros. Agora eu vou fazer a solução 2, que é calcular esses 110 metros, essa posição final, sem usar o tempo. Dá para fazer isso com a equação de Torricelli. Vamos fazer a solução 2 do item A aqui. Na solução 2, eu usaria a equação de Torricelli. V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado mais 2A delta S. Essa equação aqui, com os dados do problema, vai ter a velocidade final é 0 na altura máxima, 0 ao quadrado dá 0. A inicial é 30, então 30 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração. A aceleração é a da gravidade, que é menos 10, vezes ΔS. ΔS é a posição final menos inicial, certo? A final vai ser a altura máxima, menos a inicial, que é 65. Então eu vou ter aqui que 0 é igual a 30 ao quadrado, 900, 2 vezes menos 10 dá menos 20, vezes altura máxima, menos 65. Vamos passar esse cara aqui, ó, que está negativo, para o lado esquerdo, vai ficar positivo. 20 que multiplica a altura máxima menos 65 é igual a 900. Agora passa esse 20 dividindo, vai ficar aqui a altura máxima menos 65 é igual a 900, dividido por 20. 900 dividido por 20 dá 45. Então vai ficar aqui a altura máxima menos 65 é igual a 45.
Passa o 65 para o outro lado, vai ficar somando. Então a altura máxima vai ficar 45 mais 65. Portanto, a altura máxima vai dar 110 metros. Beleza? Fiz aqui ó, de duas formas para vocês verem que dá para resolver de mais uma maneira o mesmo problema. Uma coisa super importante é você fazer isso que eu fiz aqui. Ó. Eu tenho uma fórmula geral e aí eu vou fazer a adaptação da minha fórmula geral para o meu caso. O meu caso ficou desse jeito aqui. Isso é importante você saber aplicar a fórmula para a situação do problema. E o mesmo foi feito na solução 1, né? Eu peguei a situação do problema e apliquei para essas duas fórmulas. Você vê que dá o mesmo resultado. Vamos então para o item B. A pergunta do item B é: em quanto tempo a bola atinge o solo? Bom, pessoal, a situação é o seguinte, ó. Ela vai sair dessa altura aqui, 65, ela vai subir, atingir a altura máxima, voltar e continuar caindo até atingir o solo. Então, no item B, a posição final é aqui no solo e ela é igual a 0 metros. Então, o solo é igual a 0 para nosso caso aqui, para nosso referencial. Então, aqui eu tenho todas as informações: posição inicial, posição final, velocidade inicial, aceleração, todas menos o tempo, e é o que ele quer saber: quanto tempo leva para atingir o solo. Então, vou usar essa equação aqui, a função horária da posição, porque é o que vai ser usado aqui no item B, tá bom? Só que a posição final vai ser 0 agora, não vai ser mais a altura máxima como fizemos no item A. Vamos lá então, item B. Vou usar aqui S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Para a situação do problema, a posição final vai ser 0, que é no solo, a inicial é 65, a velocidade inicial é mais 30, porque foi lançada para cima, vezes t, mais a aceleração da gravidade, posso até colocar já aqui menos 10, t ao quadrado dividido por 2. Então, isso aqui vai me dar 65 mais 30t menos 5t ao quadrado. Se eu dividir tudo por 5, isso aqui vai ficar 0 é igual. 65 dividido por 5 vai dar 13, 30 dividido por 5 dá 6 e 5 dividido por 5 dá 1. Então vira essa equação de segundo grau aqui. Então vou ter que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a ABC. O delta vai ser b, que é 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é 13. Então delta vai ser 36, menos com menos dá mais, com mais dá mais. Então aqui fica mais 4 vezes 13, que é 52. Continuando esse cálculo aqui, 36 mais 52, eu vou ter aqui ó, 88. Delta deu 88. Calculando o tempo agora, eu vou ter aqui que o tempo é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O tempo 1 vai ser menos b, o b vale 6, então menos 6 mais raiz de 88. O a vale menos 1, então fica 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então esse tempo 1 vai ser menos 6 mais raiz de 88. Se a gente fatorar 88 vai dar quanto? Isso vai ficar 2 raiz de 22, dividido por menos 2. Então o T1 vai ficar menos 6 dividido por 2 dá 3. E 2 raiz de 22 dividido por 2 vai dar menos raiz de 22. Como esse número aqui vai dar negativo, esse valor aqui não me interessa. Vamos calcular o T2. T2 vai ser igual a menos 6 menos raiz de 88 dividido por menos 2. Então, T2 é igual a menos 6 menos 2 raiz de 22 dividido por menos 2. T2 vai ficar, dividindo tudo por 2, 6 dividido por 2 dá 3, 2 raiz de 22 vai dar raiz de 22 segundos. Isso aqui é positivo, então eu posso considerar que isso aqui é o tempo que leva para atingir o solo. 3 mais a raiz de 22 segundos, tá bom? Então foi feito aqui o item B. Então está feito aqui o item B. Nós vamos usar essa informação para calcular o que ele pede no item C. Vamos lá ver o item C. O item C está perguntando aqui qual a velocidade da bola no momento em que ela atinge o solo. Então agora a gente pode usar essa função aqui, ó, função horária da velocidade, e substituir o tempo que levou para atingir o solo. O que vai acontecer aqui? Ó? Ela vai subir, atingir a altura máxima, voltar e atingir o solo. No momento que ela atingir o solo, ela vai estar se deslocando para baixo, certo? Então a velocidade nesse momento aqui tem que ser negativa, já que ela vai estar se deslocando contra a orientação que foi feita aqui. Então, vamos lá fazer o item C. No item C, vamos usar então aqui V é igual a V0 mais AT. Para os dados do problema, isso aqui fica assim. V eu quero saber, a velocidade inicial é 30, a aceleração é menos 10 e o tempo é 3
mais raiz de 22. Então a velocidade vai ficar igual a 30 menos 10 vezes 3, 30 menos 10 vezes raiz de 22 dá 10 raiz de 22. 30 menos 30 dá 0, sobra que V é igual a menos 10 raiz de 22 metros por segundo. Tinha que dar negativo, por quê? Porque ele está se deslocando contra a orientação do movimento, certo? Está descendo e o movimento está orientado de baixo para cima lá, no nosso referencial, beleza? Então esse aqui foi o exercício número 5. Exploramos bastante coisas aqui sobre o movimento de um objeto no campo gravitacional. Vamos para o último exercício. No último exemplo aqui está dizendo o seguinte: uma empresa produtora de automóveis divulgou em uma revista especializada o gráfico da velocidade em função do tempo de um novo modelo de carro que ela vai lançar. Analise o gráfico e responda. O carro está com aceleração ou desaceleração? Justifique sua resposta. Pessoal, aqui é o seguinte, nós já vimos na aula da teoria em que quando eu tenho velocidade em função do tempo, a inclinação da reta me dá a aceleração. Então se eu fizer aqui uma linha horizontal, esse ângulo aqui, sendo alfa, vai dar que a aceleração ela é tangente desse ângulo alfa. E inclinação positiva é aceleração, inclinação negativa é desaceleração. Como o ângulo ele é medido em relação à horizontal, se tivesse numa inclinação negativa, como nesse caso aqui, ó, você teria aqui a reta horizontal e o ângulo seria medido assim. Então aqui seria α1, aqui α2. Aí você vai ter o seguinte: se o ângulo está entre 0 e 90 graus, você vai ter que a tangente do ângulo é positiva. E se o ângulo está entre 90 e 180 graus, a tangente do ângulo é negativa. Então, nesse caso, o ângulo está entre 0 e 90, portanto, a tangente é positiva, logo a aceleração também é positiva. Tudo bem? Então, essa seria a justificativa. A tangente é positiva, a aceleração é positiva, portanto, está acelerando. Se a aceleração fosse negativa, estaria desacelerando. Então, teria que saber um pouco dessa questão aqui de interpretação de gráfico e saber que a tangente tem essas condições aqui. E o ângulo é sempre medido em relação à horizontal no sentido anti-horário, tá? No sentido anti-horário. Então, seria essa medida aqui, não seria essa medida aqui, ó. Seria essa aqui e não essa aqui. Tudo bem? Então essa seria a justificativa. Pela interpretação de gráfico pela tangente, você vai ver que dá para justificar que a aceleração está sendo positiva, logo está acelerando e não desacelerando. Item B. Qual seria a velocidade do carro após se deslocar 20 metros? Bom, por esse gráfico aqui, ó, o carro está partindo do repouso, ó, velocidade igual a zero aqui, ó. Parte da origem, logo na origem o gráfico vale zero. Então a velocidade dele é igual a zero. Só deixar claro aqui que isso aqui é a solução do item A. Vamos fazer o item B. Então no item B nós teríamos aqui a velocidade inicial do carro é igual a zero, porque ele está partindo aqui do repouso. E eu tenho essa questão aqui, ó, essa informação que dá para calcular a aceleração. A aceleração ela é ΔV sobre ΔT. Por esses dados que estão no gráfico, ΔV foi de 0 a 16, então fica 16. E ΔT foi de 0 a 4, fica 4. Portanto, a aceleração é 4 metros por segundo quadrado. Ele quer saber qual seria a velocidade do carro depois de se deslocar 200 metros. Então, a gente pode usar a equação de Torricelli aqui e calcular isso. Porque nós temos que a velocidade ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. A velocidade final é o que ele quer saber. A inicial é 0 ao quadrado dá 0. Mais 2 vezes a aceleração, que é 4 vezes a distância percorrida, que é 200. Então, a velocidade final ao quadrado vai dar 2 vezes 4, 8, vezes 200, 1.600. Então, a velocidade final é a raiz quadrada de 1.600. A velocidade final vai ser 40 metros por segundo. Então, aqui é um exercício sobre interpretação de gráfico. A gente tinha que extrair informações do gráfico para fazer o problema. A primeira informação era sobre a inclinação da reta, para fazer o item A. No item B, as informações que tínhamos que extrair era a aceleração do carro, que foi 4 metros por segundo quadrado, e que a velocidade inicial do carro é igual a zero. Beleza? E aí chegamos na velocidade final depois de 200 metros, que é 40 metros por segundo. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje, e se gostou, comenta aí, eu gostei. Assim eu vou saber se eu devo ou não continuar postando conteúdo desse tipo, com resolução de exercícios. Tudo bem?
Comenta aí que eu vou saber se vocês gostaram ou não para eu continuar ou não com esse tipo de conteúdo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Um abraço, professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.